Boa noite a todos. Assim eu me sinto melhor. Nesse lugar aqui eu me sinto melhor. Tá bom, irmãos? E agradeço o Marivaldo que já preparou as rodinhas, porque aí ele pode ir para lá e pode vir para cá no momento oportuno. Deus abençoe os irmãos. Agradecemos aos irmãos pelas orações e por todo o cuidado, o carinho dos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento para a nossa reflexão. Eu quero também agradecer, a Jaqueline já agradeceu e tem colocado aí notícia do Rafael. Agradecemos as orações em favor também do Rafael, a sua cirurgia. Ele está se recuperando bem, graças a Deus. E precisa de estar de repouso, recomendação do médico, né? Devido à inflamação que estava bastante aumentada, né? Não foi um apêndice normal, mas ele estava bastante complicado. Por isso ele está ainda usando um dreno até quarta-feira e esperamos que a quarta-feira seja liberto desse dreno e prossiga aí em boa recuperação. Mas graças a Deus está sem dor, está com a medicação e sentindo-se bem, graças a Deus. Tá? Ele mandou um abraço para os irmãos, para todos os irmãos, e também gratidão pelas orações. Nós vamos ler então a palavra de Deus, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, como o cântico que fomos ministrados também agora. Em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler a palavra de Deus, do verso 10 ao verso 22. Gênesis, o livro do começo, né, o primeiro livro da nossa Bíblia. Amém? Quero agradecer a presença também de todos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs e todos que nos visitam também nessa noite. É com muita alegria que nós recebemos a todos. Assim, em Gênesis 28, 10, a palavra de Deus diz para nós: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Fiquemos então por aqui, e pensando nessa narrativa, reconhecendo a presença de Deus.
Nesse finalzinho agora de abril, agora nós já pensamos no mês de maio, né? Já pensamos no mês de maio, e que é bem voltado para a família, para considerações a respeito, né, desta instituição divina. Deus constituiu a família e delegou a ela grandes responsabilidades, conferiu a ela também, né, muitos privilégios, de forma que nessa vida nós temos essa herança que o Senhor nos deu e que precisa ser a cada dia valorizada e também trabalhada, não é? Porque a família é uma construção diária. É um grande desafio para nós estar constituindo uma família e construindo uma família até o dia que o Senhor nos permitir. E esse é o trabalho que Ele nos entregou. Trabalhar desde o início até o final das forças. A narrativa se dá a partir, né, de um grande drama familiar. E mostra para nós a Bíblia que as famílias não são perfeitas, né? A sua não é perfeita, a minha, a nossa não é, nenhuma família é perfeita. Se bem que a gente deseja, né, sempre desejou que seja, né, que fique perfeita. Então, nosso trabalho é para que ela seja aperfeiçoada dentro da perspectiva bíblica, né? Ela precisa ser trabalhada para ser perfeita, para estar sendo aperfeiçoada a cada dia, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. E nesse desafio, nessa imperfeição, nós vemos aqui, então, a Bíblia mostra para nós as dificuldades que Isaac teve, Rebeca, né, sua esposa, com os seus filhos, 2 filhos, não é? Eles têm 2 filhos e têm 2 problemas grandes, não é? Ela fala, mas filho não é problema? Né? Não, filho não é um problema, mas ele causa problema, né? Ele dá trabalho, né? E assim, né? Nós somos filhos, né? Então, de forma que filho, a Bíblia diz que é uma bênção, né? Filho é uma bênção para nós, mas nós não estamos isentos dos problemas, né? Que os filhos, de um modo geral, né, podem criar, né? Não vou dizer que todos os filhos criam problemas, né, trazem problemas, mas todos os filhos trazem preocupação, grande desafio, né? E também traz para nós também grande custo, né, de tantas situações, né, o esforço diário, né, tem toda a questão financeira também, né, e tudo mais que os irmãos sabem muito bem, quem criou muitos filhos, né, e a gente vem de uma família grande, né, eu sou de uma família de 13 irmãos, com mais 2 primos emprestados, então formamos uma família de 15, com mais 2, pai e mãe, 17, né, então uma família grande. Assim, outros irmãos aqui também, né, tem uma família de origem, uma família grande, 12 irmãos, 14, né, outros mais, outros menos. Seja 1, seja 2, aqui Isaac e Rebeca têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, eles já começam a ter problema, como nós sabemos na história, no ventre da mãe já começam a ter problema, e na saída já, no nascimento, eles já estão dando problema, porque um sai agarrado no calcanhar do outro, né? Então, essa família é uma família para a gente espelhar, né, ter o cuidado, né, analisar com carinho, por que Deus permitiu que ficasse narrado na Bíblia essa história, né, familiar de outras também. E nós estamos falando de um tempo de mais de 3.000 anos atrás, nesse desafio. A gente faz uma conta aí rápida, né? Vai, né, ver que Jacó, depois que ele volta de Harã, né, com a sua família, e
passa um tempo, né, em Canaã, depois ele vai para o Egito, já com a idade avançada, e lá o povo de Israel vai passar 400 anos no Egito, né? Então, aí agora você vem para frente, vem aí os juízes, reis, o período dos juízes, dos reis, e você vai lá, para quando estão indo na Babilônia, quando estão indo perto de ir para a Babilônia, né, o profeta Isaías, ele profetiza cerca de 720 anos antes de Cristo. Então, se você joga para Daniel, né, que já está na Babilônia, 680 mais ou menos, 670, então mais 400 do Egito já dá 1000 anos, né? E aí, tranquilamente, mais 2020, então já para 3000 e por aí, né? Então nós estamos aí, desse episódio, cerca de uns 3200 anos por aí, né? Na contagem aí a grosso modo. E com esse dilema, e dilema muito parecido com os dias de hoje. É interessante, né, como a Bíblia, a palavra de Deus é viva e traz para nós, então, essas informações importantes, de forma que, para resolver o grande problema, o grande dilema ali, a grande confusão, porque há uma guerra ali, um quer matar o outro, né? Esaú quer matar o Jacó, de todo jeito, segue. Esaú é muito irado, e possivelmente era sanguíneo, de forma que, para resolver então, Isaac e Rebeca, com todo cuidado, eles vão separar, e pede Jacó então para viajar, para ir lá para a casa, né, do irmão de Rebeca, Labão, e lá então ele procurar uma esposa da mesma linhagem, se casar e dar sentido à sua vida, dar rumo à sua vida. Imaginemos, irmãos, a preocupação, né, desses pais, como nós temos hoje, a preocupação de Isaac, a preocupação de Rebeca, são os 2 filhos, e os pais sempre querem bem de todos os filhos. Ainda que, né, ali rolava, né, um grande ciúme, uma rivalidade grande, mas os pais amam de igual modo. Nas nossas famílias, né, nas casas, muitas vezes também se dá essa situação de um filho ter ciúme do outro, né? E assim, o pai e a mãe precisam trabalhar essa questão, porque não há razão, é um sentimento que muitas vezes ele vai sendo agasalhado, desenvolvido e aumentando a dificuldade. Mas é importante que os pais demonstrem para os filhos constantemente que o amor é de igual forma para todos os filhos. Não há filho preferido, todos são iguais e merecem também o mesmo tratamento, o mesmo lugar. É preciso entender dessa forma, né? A Bíblia fala para nós do filho pródigo, né, que descontente com a família, com a casa, ele foi aventurar-se longe do pai, longe da casa, longe, né, do acolhimento que é característico de uma casa, de uma família. E então nós sabemos o final da história, e graças a Deus que a história, o final é bom, né? É muito bom, porque nós estamos aqui, né? Porque nós somos esses pródigos, né? E graças a Deus nós voltamos para casa, nós estamos em casa, e nós sentimos e reconhecemos hoje, né, a presença de Deus nas nossas vidas e cuidando de cada um de nós. Jacó, então, ele vai sair nessa aventura, nessa grande viagem, para buscar recursos para a sua vida, irmãos, e ele, sem dúvida, ele está muito aflito. Imaginemos a aflição, né, de Jacó, um jovem, saindo
há 3.000 anos e tantos atrás, para caminhar. Obrigado, meu irmão. Caminhar ao relento, porque se há 30 anos atrás nós chegamos aqui, há 33 anos aqui, e aqui a rua era de terra e poucas casas haviam aqui. Tinha o campo aqui em frente e mais poucas casas. Há 33 anos. E há 3.400 anos atrás. Imaginemos então, irmãos, como que foi a saída de Jacó da sua casa para caminhar até Harã, até o Oriente, enfrentando as feras, o sol, né, o dia, a noite, a friagem da noite, as matas, os animais ferozes e os salteadores também, que já existiam. E a Bíblia fala deles. Como hoje também existem os salteadores, que estão também nas cidades, né? E até nos campos hoje também já tem os salteadores. De forma que, imaginemos então esse jovem, agora ele precisa deixar, né, o recurso, ele tinha proteção, ele tinha o cuidado, ele tinha provisão todos os dias. E ele precisa abrir mão de todo esse recurso e sair só para buscar lá em outro lugar que a sua mãe e o pai recomendam. Imaginemos a aflição, então, desse coração de Jacó, nessa sua caminhada. Mas também nós pensamos aqui, a Bíblia fala para nós, né, que quando Deus se faz presente, os milagres que nós precisamos, eles acontecem. Assim como aconteceu na vida de Jacó, né, o Deus continua sendo o mesmo. O Deus que orientou a Rebeca, a Isaac, e agora vai orientar a Jacó. Isaac chama Jacó, no início do capítulo 28, conversa com ele e abençoa ele a sua viagem, a sua empreitada. Ele sai fiado nesta palavra, fiado nessa bênção que ele recebe. E então a Bíblia vai dizer para nós, quando nós começamos e lemos aqui o texto de 10 a 22, que ele vai ter agora a sua experiência de vida. Ele vai agora também poder reconhecer a presença de Deus, que até então ele vivia confiado nos seus recursos, nos recursos do pai, da mãe, da sua casa, da sua família, que era muito próspera. Isaac era um homem muito rico no seu tempo, assim como Abraão, ele herdou, né? Ele recebe a herança do pai Abraão. Ele é um dos pais da Bíblia. Jacó também vai ficar sendo, né, classificado como um dos pais também da Bíblia, né? Quando os judeus agora se reportam aos nossos pais, né? A Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não tinha nenhuma ideia do que haveria, né, de conseguir, de conquistar à sua frente. Ele sai confiando numa orientação que o pai e a mãe dá e numa bênção que o pai estende para ele. E diz a Bíblia, então, que aqui no final do capítulo 28, próximo, que Jacó obedece, né? Esaú,
né, ainda ficou muito irado, porque ele viu que Isaac chama Jacó, conversa com ele, dá o conselho, dá a bênção, e Jacó obedece. Esaú, por outro lado, ele desobedece. Ele vai na casa de Ismael, né, além das mulheres cananeias que ele já possuía, que era contra a orientação de Deus e do seu próprio pai Isaac, envolvidas com a falsa adoração, com tantas questões, né, complicadas. Ele também vai na casa de Ismael para também tomar mais uma esposa para ele, para provocar mais o pai e a mãe. A diferença aí, então, grande, né, desses irmãos. E Jacó, então, sai, né, obedecendo agora e confiado nessa bênção que ele recebe do pai. E o texto, então, vai falar para nós que ele, cansado, ele vai deitar e vai dormir e sonhar esse belo sonho que nós temos aqui descrito na palavra de Deus para nós, falando dessa experiência maravilhosa de Jacó. Ele agora vai reconhecer a presença de Deus, e quando Deus se faz presente, os milagres que nós precisamos, eles vão acontecer. Jacó é despertado agora ao alvorecer, sentindo e reconhecendo plenamente a presença de Deus. E isso, então, sem dúvida alguma, vai ser a virada de chave na sua vida. Ele recebe todo o ânimo, todo o fôlego para caminhar. Meu irmão, minha irmã, querido, nessa noite, você reconhecendo a presença de Deus na sua vida, você também é abençoado dessa forma. Porque quando ele se faz presente, e ele está presente, ele declara que está presente, então tudo vai se resolver. Não vamos ser isentos das batalhas, das lutas, dos desafios. Porque sem essas batalhas, sem as lutas, a vida não tem sentido, e Deus sabe muito bem disso. No céu não haverá nenhuma luta, nenhuma batalha, nem dor, nem fome, nem tristeza, nem doença. No céu. Mas nós estamos na terra, mas confiados na bênção do céu. Amém, irmãos? Nós ainda estamos na terra, enfrentando as lutas parecidas com as de Jacó, mas também nós estamos confiados na bênção do céu, e reconhecendo que a presença de Deus, ela se faz. Há poucos dias, ouvindo uma mensagem, o pregador disse que quando ele ora, ele diz para Jesus, para Deus: por favor, senta do meu lado, fique sentado do meu lado. Né? E ele fala com Deus, né? Com Jesus, com o Espírito Santo, entendendo que eles estão sentados do seu lado. Talvez você tenha outra imagem. Talvez você crie outro recurso para a oração. Porque para orar você precisa reconhecer que está falando com quem? Com Deus. E como é esse Deus? É um velho, bem velhinho, né, com a barba bem grande, o cabelo bem grande, todo branquinho? Talvez para uns, né, seja, né, Deus seja esse velhinho parecido com Papai Noel. Mas não é Papai Noel, né? É o Papai do céu. E então a imagem de Deus pode ser diferente de um para outro, nesse aspecto, porque ligamos a questão física,
nós somos também criados à imagem e semelhança de Deus, e Jesus veio ao mundo, veio o quê? Através de um nascimento, né? De um corpo, ele nasceu de Maria. Então, talvez a imagem mais apropriada para nós seja a imagem que nós temos de Jesus, né? Como um homem, um irmão nosso mais velho, que é Deus também, que é o Senhor. Mas isso é para você trabalhar, né? E conversar, e examinar a Bíblia, né? E conversar com outros, porque não é pecado, tá? Conversar, é bom conversar a respeito desses assuntos, e chegar a uma definição para que seja bom para você mesmo, na hora de orar. Orar talvez com mais segurança, né? Com mais percepção, para não ficar algo vago. Mas se nós não tivermos esse cuidado, né, a oração, ela vai como se fosse para nada. Quando temos uma referência, vai sem dúvida facilitar. E agora então, Jacó, irmãos, ele vai ter a sua grandiosa experiência, porque ele reconhece agora a presença de Deus, e ele pode visualizar, né, que no topo está o Senhor. Deus está no topo dessa escada. E aí, então, né, ele reconhecendo a presença de Deus, quero dizer que, né, quando reconhecemos a presença de Deus, nós somos levados a exercitar a fé. Reconhecendo a presença de Deus, nós somos levados a exercitar a fé, o exercício da fé. O verso 16 diz para nós: e acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No verso 13 ele diz, e eis, contando o sonho, né? E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Jacó, ele já conhecia esse plano, porque esse plano Deus falou primeiramente a Abraão, seu avô, e depois repetiu e falou para Isaque, seu pai. E ele conhecia toda a história, e ele sabia de todas as regras também, de todas as normas de culto, de toda a adoração. Ele estava bem inteirado. Mas até então, ele sabia de ouvir falar, mas não de reconhecer agora e ter a sua experiência, sendo ele o alvo. Ele agora então é despertado para confiar, para crer que realmente era verdade. Aquilo que o avô falou, aquilo que o pai falava, a sua mãe falava, era verdade mesmo. Ele agora estava usufruindo, ele agora estava tendo essa experiência, e é preciso que cada um, nessa terra, nesse mundo, cada pessoa, tenha essa experiência. Deus quer que cada um tenha essa mesma experiência. E para isso, ele já tomou a iniciativa de enviar o seu Filho único, para estar nesse mundo, e validar toda essa promessa. Agora, de fato, cada pessoa precisa, além de ter ouvido falar, precisa reconhecer no seu coração, na sua mente, na sua vida. Reconhecer a presença de Deus, de fato, na sua vida. Talvez você tenha ouvido muito sobre essa presença de Deus na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, da sua esposa, do seu esposo, de um filho,
de alguém conhecido, mas você não ainda usufruiu dessa presença na sua vida. Ela ainda não seja real na sua vida. E Deus espera, Deus quer. A bênção de Deus está dada para que cada pessoa reconheça também a presença de Deus. E ao reconhecer a presença de Deus, você então vai exercitar a fé. Você vai crer e você vai obedecer, porque a fé cristã, a fé bíblica é crer e obedecer. Não é só acreditar por ouvir falar, mas é crer e se comprometer com o Deus que está comprometido conosco. O Deus que nos sustenta a cada dia. Em meio às batalhas, como a Bíblia declara para nós. Até então Jacó tinha o amparo dos seus pais, não é? A sua família, mas agora ele está sozinho, né? Vivendo no temor, né? De toda a situação. A fé, a Bíblia diz para nós que vem pelo ouvir, como está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jacó ouve agora a palavra de Deus. Verso 16 e diz, né? O verso 15, Deus fala para ele, né? A partir do verso 13, né? Ele começa a ouvir, né, Deus falar. Eis que o Senhor estava em cima e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. A fé em Deus, ela nos conduz em triunfo, ela nos conduz em vitória. Nós vivemos pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé. A fé é o fundamento que nós precisamos estar firmados a cada dia. A Bíblia ensina para nós, na carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento. Daquilo que você não vê, mas você, pela fé, você recebe e segue e obedece a cada dia. Jesus nos ensinou dessa forma. Em segundo lugar, a presença de Deus também, ela traz para nós conforto e encorajamento. A presença de Deus traz para nós conforto e encorajamento. O Salmo 91, ele diz para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O verso 13 e 14, repetindo, né, é importante ficar na nossa mente hoje, diz que Deus estava no topo da escada e falava com ele, né? Disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. E no verso 14 diz: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jacó está sozinho, ainda jovem. Ele recebe então essa promessa, essa palavra. E ele vai andar agora crendo, exercitando a fé e sendo tremendamente confortado. Certamente que agora aquele medo, aquele temor de antes começa a dissipar na sua vida. Ele reconhece a ajuda de Deus. O Deus de toda consolação está presente. E onde Deus está, né?
Jacó pode perceber isso, que esse Deus, né, de toda consolação, ele está presente. Aonde Deus está, está presente esse consolo, está presente o conforto, está presente a sua proteção. Jesus estava no mar da Galileia, ele se aproxima, a tempestade é grande, eles visualizam, acham que é um fantasma, ele se aproxima mais, ele é reconhecido agora como Deus presente. Até que Pedro aventura-se em andar até Jesus, crendo na presença de Deus. Voltam para o barco, depois da experiência de Pedro, a Bíblia diz que tudo se acalmou, a tempestade acalmou. Porque aonde Deus se faz presente, vem o consolo e vem também o socorro que nós precisamos, né? Não sei na sua vida, né, a luta que está enfrentando, seja sozinho, seja familiar, seja com a família. Confie nesse Deus que tudo pode. Reconheça a presença de Deus. Como a Bíblia nos ensina nesse texto, e Salmo 91 fala para nós. Habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente você pode descansar. Não há falta de nada, porque Deus é tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28 vai falar para nós, né, que Deus é tudo em todos. Esse Deus que, né, Paulo lá vai discorrer sobre a ressurreição, e lá no verso 28 ele vai dizer, né, para nós que no final, né, Deus, ele vai ser tudo, né, em todos os seus. É a presença plena de Deus que nós vamos desfrutar. Em terceiro lugar, meus irmãos queridos, reconhecendo a presença de Deus, nós também vamos ser encorajados. Reconhecendo a presença de Deus, nós vamos ser encorajados. Jacó precisava, né, ser encorajado para fazer a sua caminhada, fazer a sua trajetória, ir a esse lugar distante, encontrar pessoas diferentes, embora parentes, mas totalmente diferentes. Nós, né, conhecemos a história narrada, né, aqui no livro de Gênesis. Labão não foi fácil. Labão foi um tio, né, que abrigou, acolheu Jacó, mas Jacó teve que fazer a sua parte muito bem feita. Jacó serve a Labão por 20 anos, trabalha lá, duro, pesado, 7 anos por Raquel, 7 anos por Leia, ou Lia, né, como a Bíblia traz, 14 anos, trabalha mais 6 ainda para completar, trabalha 20 anos, e ele tem o seu salário mudado 10 vezes, ou seja, seu salário foi rebaixado 10 vezes. Já imaginou isso, irmãos? Você trabalha 20 anos tentando o seu salário sobe, né? A esperança é de que cada ano o seu salário suba. Mas Jacó foi diferente, trabalhou 20 anos e 10 vezes o salário foi jogado para baixo. Que luta, né? Que batalha. E era tio, né? Era tio. E Jacó dá uma descrição interessante, né, que ele fala, não, olha, Labão, eu servi a você 20 anos. Eu não levei para você nenhum cordeiro destroçado pelas feras. O que as feras destroçaram, eu coloquei outro no lugar.
ou seja, ele foi correto durante esse tempo todo, cuidando, e ele disse, olha, eu trabalhei enfrentando a geada da noite e o sol causticante do dia, para cuidar do seu rebanho, durante 20 anos. Mas ele tem uma promessa, meus irmãos. Então, talvez você esteja numa situação também, né, um pouquinho complicada, não sei se está muito favorável ou se está um pouquinho complicada. Deus não está indiferente, Deus não está ausente. A Bíblia aqui mostra para nós que, embora, né, tenha todo esse desfecho, Deus está conduzindo a história. É bem provável que Jacó tenha tido as suas dúvidas, tenha tido seus momentos, né, de pranto, de difíceis, né, de questionamento, mas ele precisava continuar percebendo, reconhecendo a presença de Deus e reconhecendo a bênção de Deus sobre ele. Então, meu irmão, irmã, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Não esqueça disso. Há uma bênção do Senhor sobre a sua vida. E é bênção de vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Jesus conquistou na cruz tudo o que nós precisamos. Nós temos que cumprir a nossa trajetória, fazer o nosso esforço. Mas reconhecendo a cada dia que nós somos e seremos vitoriosos. Nada vai poder nos destruir. Jacó então recebe esse encorajamento que o verso 15 traz e que você pode e precisa receber também nessa noite. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós fraquejamos. Mas com Deus nós conseguimos. Essa é a grande diferença. Essa é a virada de chave que nós precisamos. Como Jacó teve. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Ele tem essa palavra, essa promessa de Deus, essa bênção de Deus, e por isso ele vai lá e ele vai realmente, né, lutar. 20 anos trabalhando, 10 vezes o salário sendo diminuído, mas ele continua, ele insiste, porque ele foi encorajado. Deus disse que estaria com ele. O Salmo 121, ele diz para nós: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, é isso, tá? Você olha para os montes, você está, né, buscando recurso, porque nós somos pobres e necessitados, mas sabemos que o Senhor cuida de nós, essa é a palavra. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus. Então nós olhamos para os montes, né? Olhamos para o alto, para o topo da escada, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele fez o céu e a terra e nos fez a sua imagem e semelhança. Então ele vai socorrer. Deus não vai deixar de nos dar o socorro, se nós formos obedientes, se nós formos sinceros, se nós reconhecermos a sua majestade, o seu poder, a sua graça, a sua presença, o seu senhorio absoluto sobre tudo e sobre todos. É isso que cada pessoa precisa
reconhecer, se quebrantar diante desse Deus Todo-Poderoso. Não dá para resolver todas as questões com os recursos daqui. Há muita coisa que resolvemos com os recursos daqui. Mas há muitas coisas que não se resolve com os recursos daqui. E a maior delas só se resolve com os recursos do céu. A maior demanda da nossa vida é a vida eterna, é a salvação. Essa é a maior. Porque diz a Bíblia para nós, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, ou nessa vida, nós somos de todas as pessoas, todos os seres, os mais infelizes. Então precisamos reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Ela vem através do Espírito Santo do Senhor, para justamente prover todos os recursos. Jacó tem a sua grande experiência e ele volta diferente. Ele vai sozinho, ele vai puro, mas ele volta agora vitorioso. Com uma família grande, uma riqueza grande, e a promessa continua como sendo um dos pais. E agora o seu nome é mudado, agora é Israel, o pai de uma multidão também. E finalizando, irmãos, a reconhecer a presença de Deus nos leva a testemunhar os milagres. Jacó, então, ele foi conduzido por reconhecer a presença de Deus na sua vida. Ele vai testemunhar dos milagres recebidos. Acordando, pois, Jacó do seu sono, verso 16, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. No capítulo 35, eu já estou chegando ao final, tá, irmãos? No capítulo 35, o verso 1 diz a Bíblia: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Lembra como nós começamos a história, a narrativa, como ele saiu, o drama todo. Agora ele retorna, ele já está agora no território de Canaã, e ele está na região de Luz, né, Betel, e Deus vai mandar que ele suba, né? Aliás, ele estava na região de Siquém, e naquela região lá de Siquém, depois daquela situação também complicada lá com o rei e o seu filho, né? O rei de Siquém. E aí agora Deus vai falar para ele, Deus vai lembrar, né, dessa situação, né? Do dia que ele dormiu lá e colocou a pedra como travesseiro, Deus se revelou a ele, ele reconheceu. Agora ele é lembrado que Deus continua lembrando da promessa. Deus não se esquece da promessa que nos fez. E aí diz o texto que Jacó levanta-se, não é? E vai. E aí, para encurtar um pouquinho, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: Jacó então vai lá, né, e cumpre dessa forma, prepara um altar, faz o sacrifício, né, de gratidão. E ele
E Deus então fala para ele: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, e disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei esta terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, de Betel. Agora então, ele vai deixar para nós esse belo testemunho, ao reconhecer a presença de Deus na sua vida. E ele vai poder mostrar então agora para sua família todo o milagre que eles estão usufruindo. E o maior milagre é essa direção plena de Deus. Assim como Deus afirmou estar com Jacó, Ele está conosco. Cabe a nós recebermos com alegria e gratidão a presença de Deus na nossa vida. E os milagres que nós precisamos, nós vamos receber a cada momento. Amém, irmãos? Que você possa estar reconhecendo a presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, e caminhando em obediência ao Senhor, a cada dia, a cada momento, crendo nos recursos que vão vir. Não importa a luta, as batalhas, os desafios, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está presente. Deus está ciente. Reconheça o Senhor. Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, se você recebe Jesus Cristo na sua vida, você então recebe todos os recursos que você precisa. Seja assim para a glória de Deus. E nesta noite você tem o seu coração aberto. Nós temos aí no banco uma ficha intitulada Minha Maior Decisão. E nessa ficha tem uma oração, está aí na caixinha do banco aí, junto com os envelopes. Tem uma oração nessa ficha intitulada Minha Maior Decisão. Desculpa, tá? Viu que a mente às vezes falha? A minha maior decisão está aí na fichinha branca e tem uma oração, então. Você pode concordar, dá uma lida aí, pega com carinho, dá uma lida. E sendo assim, né, o seu acordo, a sua oração, sendo esse modelo, aí é um modelo, preencha a ficha, tá? Fazendo a maior decisão da sua vida. E depois nos entregue através da recepção, de alguém conhecido, fique muito à vontade, tá? Entregue. Faça isso, faça a sua maior decisão. Se você não preencheu essa ficha, preencha essa ficha, tá? Tomando a maior decisão da sua vida. Eu repito muito, sabe, né, ao longo do tempo, né? Mas é importante repetir. Todas as decisões que nós tomamos aqui nesse mundo ficam aqui. Terminam quando termina a nossa vida. Essa decisão é a única que faz toda a diferença. Porque ela vai permitir que nós atravessemos a cortina, que nós passamos a usufruir da vida eterna com Deus. Porque aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, recebe a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que venha morrer,
tornará a viver. Jesus declarou isso. Então, se você, não é, você reconhece a presença de Deus e reconhece que Ele está, né, tem lhe dado a oportunidade da salvação, dando todas as provas que nós temos, através do seu grandioso amor, enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar e ressurgir no terceiro dia, nos dando a vida. Então reconheça e receba Jesus Cristo na sua vida e tenha, então, o privilégio de viver a vida eterna com o Senhor, usufruir desse galardão, em nome de Jesus. Fiquemos por aqui, a equipe de louvor tenha bondade, né? Depois a gente tem a comunicação a fazer, tá, meus irmãos?